e que essa questão pode ser rodada na prova, essa questão é validada para uma avaliação externa. A gente pega uma pessoa que não é da Paraíba, mas que tem uma experiência com a Olimpíada e a gente manda as questões para a pessoa. Ele recebe as questões e um formulário para ele preencher sobre qual é o tema central, qual é o documento, o que ele está usando. Ele deve avaliar cada item A, B, C e D e ele deve pontuar cada item ali. Isso é o que a gente chama de esboço da avaliação externa. Essa avaliação externa ela é feita e ela volta para a gente. Quando a avaliação externa volta, reúne a banca novamente para ver o que é que o olhar externo nos disse sobre a questão. Ele fez uma crítica sobre isso aqui, ele não fez, ele elogiou a questão aqui, tal. Quando isso acontece, a gente agora entende que a questão está montada, analisada, purificada, ela está pronta para aparecer, que vai para o ar, ela vai passar pela correção de língua portuguesa. E aí as pessoas de língua portuguesa vão ler o texto, vão ler os comentários, vão ler todos os itens, para a partir daí montar a prova. É um trabalhinho danado, né? Para você ter ali. E a gente sabe que a gente não é perfeito. Quando a questão chegar para vocês, que bom que vocês vão ver problemas na questão. Porque aí vocês vão poder dizer, podia ter sido assim, o caminho seria esse, e daí em diante. Então, esse é o esboço que vai levar à questão. Alguma dúvida sobre a prova aqui? Eu estou falando demais? Estou, né? Eu sei. Vamos lá. Quando a prova está pronta, vocês vão receber as tabelas. Segue a mesma lógica de pontuação da ONHB. Da ONHB. 0, 1, 4, 5. Isso. Vai seguir a mesma ideia da variedade de fontes. Né? Nós vamos ter música, nós vamos ter poema, nós vamos ter recorte de jornal, nós vamos ter arte, nós vamos ter muita cultura, nós vamos ter questões para a gente passear pela ideia do que seria a Paraíba. Desde os dias atuais, de problemas atuais, até o processo de colonização. Cite um exemplo. Não, brincadeira. Citar um exemplo. Já eu não só vou citar o exemplo, como eu vou mostrar a vocês uma questão que não vai para a prova. Tá certo? Muito bem. Por quê? Porque aí a gente entra numa outra porta. Né? Depois que isso tudo está pronto, ela tem que ir para o site. Né? Então são os meninos que vão fazer toda a inserção da prova no site, né? E vão aperfeiçoar o site a partir desses lugares, tá? Já a gente vai mostrar o site por fora, como vocês irão ver o site, e depois a gente vai mostrar por dentro como a gente vê o site, né? A parte de informações históricas, né, do que for possível a gente mostrar, né, Guilherme? Só a parte que é possível, viu? Não, né? Tá bom. Porque ele fica no professor, cuidado, tá? Muito bem. Mas é isso. E aí o que é interessante, gente, são adolescentes, certo? Que são responsáveis por uma produção acadêmica. Tá? Então, assim, eles aqui estão cientes, assim, a gente está entregando a prova para você botar aí, e os amigos deles da sala vão fazer a prova. E aqui eu estou ensinando a eles ética, história, compreensão, ensino e aprendizagem. E eles estão cientes do papel que eles têm, da importância que eles têm e, acima de tudo, da responsabilidade. Porque não sou eu que vou ficar cuidando deles, nem cuidando da prova, são eles. Né? Então, eu já tenho um desespero daqui a 2 anos, quando eles não estiverem no campus. O que é que eu vou fazer? Eu já disse que eu vou ter que contratar todos eles ou reprová-los para eles ficarem no campo mais algum tempo, né? Mas a gente tem uma parceria, né? Enquanto eu ficar, vocês ficam, não é verdade? Então tá bom. Olha só, tem as tarefas que vão ser montadas, né? E as tarefas seguem essa mesma lógica, né? A gente pensa a tarefa, eu passo para Daphne conversa com o Guilherme, reclama com o Stephanie, vai para André, aí volta de novo, aí Daphne vem para mim de sobrinha e disser que não vai dar certo, não. Essa é muito difícil, então vamos pensar outra. Estamos pensando algumas tarefas que diferenciem com a Olimpíada de História,
Não dá para fazer tudo, mas pelo menos nós queremos ter uma de diferente da Olimpíada de História, para que não seja só a lógica de uma reprodução, mas uma construção de conhecimento, né? Tanto nas tarefas como na própria ideia das questões, dos vídeos. Se vocês observarem os vídeos lá, a gente tenta sempre dar a lógica da regionalidade, da percepção a partir da Paraíba sobre o que nós somos e o que, direto ou indiretamente, nós queremos que apareça na prova, tá? Oficialmente, nós vamos ter 4 fases, tá? 4 fases online. A primeira fase até a terceira são 10 questões e uma tarefa. A primeira tarefa é um questionário, certo? Esse questionário para a gente ele é bem chato, mas ele é muito importante porque ele vai nos dar um diagnóstico sobre os alunos da Paraíba. E como a gente quer recursos do governo do estado, a gente precisa apresentar dados ao governo do estado. E aí, pasmem vocês, a gente não recebeu apoio da Secretaria de Educação do Estado, porque eles disseram que não tinha como tirar do orçamento o recurso. E por quê? Porque não havia dados concretos para eles. A gente está produzindo os dados com essa ideia. Segunda fase, 10 questões e uma tarefa. Terceira fase, 10 questões e uma tarefa. A quarta fase vai ser só uma tarefa dividida em 2 blocos que eu não posso, vai ser uma surprise, né? Para vocês, tá? A prova final é em Campina Grande, né? Como vocês perceberam, hoje era para estar começando a primeira fase, mas nós precisamos fazer um adiamento para a semana que vem. Então a final a gente adiou também, mas a gente não adiou às cegas, nós buscamos dialogar com a Secretaria de Educação, saber até quando iam as aulas, procuramos ver para encaixar, para não ter problema com ninguém, né? A prova final vai ser aqui em Campina Grande, a gente quer fazer a prova, vai fazer a prova no sábado, a cerimônia de premiação vai ser no domingo. Nós já estamos organizando a cerimônia, adquirindo as coisas para ter uma premiação conforme os moldes e dignidade daqueles que irão participar. Tá? A gente agradece o empenho dos professores aqui em nome de Paulo e Cris que escreveram, né? Cris escreveu 40 equipes, né? Paulo escreveu uma participação mais modesta, estou com 6 equipes. Está com 6 equipes, né? Mas o que é importante, gente? Nós temos um montante, né? Nós temos um montante de 830 equipes inscritas. Né? Então, para a gente foi um número muito bom, muito expressivo. Depois a gente vai mostrar algumas coisas, mas eu já falei demais e agora está na hora de vocês falarem. Vai passar o vídeo agora? Quer passar o vídeo? Deus queira que saia o som. Pensar no DHPP é pensar um pouco na oportunidade de refletir sobre o ensino de história na Paraíba e, acima de tudo, a oportunidade de pensar sobre a história regional e oportunizar os alunos paraibanos a oportunidade de pensar eles enquanto sujeitos históricos a partir de sua história local. Senão o estudante ele acaba vivendo esse distanciamento da compreensão do seu próprio lugar, que é importantíssimo para a construção da identidade do estudante. Se ele não sabe a origem do seu lugar, como é que ele vai poder se reconhecer, construir e entender a sua identidade e entender a identidade do próprio povo ao qual ele pertence. Enxergo a ONHB e agora a nossa DHTB, né, nosso segundo desafio, como um importante espaço de produção de conhecimento histórico. Voltar a ter a oportunidade de explorar as temáticas diversas da história do Brasil, tomando como eixo a perspectiva da história local, é um avanço significativo. E a experiência está sendo muito proveitosa, em função dos alunos terem, de fato, uma aproximação de uma identidade local, de toda uma discussão histórica referenciada a partir do seu lugar social. O nosso grande intuito com esse desafio, com essa jornada, é possibilitar aos nossos estudantes paraibanos um contato mais aprofundado com a história local, com a história regional,
como eu disse, gerando identidade, fazendo com que eles possam, nessa intersecção entre história nacional e história local, aprender de forma crítica, de forma embasada, lidando com documentos, ampliando sua visão de mundo, entendendo melhor seu lugar na sociedade. Esse é o grande objetivo, né? É fazer que tenhamos cidadãos mais críticos, conhecedores do seu passado, da memória da sua localidade, da sua região, de maneira a entender história de uma forma mais divertida. Espero que estejamos em condição. A primeira coisa, eu acho que é algo que é importante para a gente pensar, é fazer com que o aluno se veja na prova, que ele se reconheça, a partir das questões, um pouco de sua história, um pouco de sua construção historiográfica, né? Ele estuda história já há diversos anos, de suas escolas, seja no fundamental ou médio, mas muitas vezes ele não tem a oportunidade de pensar e refletir sobre a história da Paraíba a partir de experiências que estão ligadas no seu cotidiano. Então, se a gente, através do desafio, conseguir despertar nele o interesse para conhecer a sua história local e se conhecer criticamente como um sujeito histórico de uma consciência de aprendizagem pela sua história local, acredito que a gente já fez a nossa parte enquanto oportunizar a partir do desafio isso aos estudantes. E agora vamos para 2025. Pensar em DHPP, pensar... Vai estar aí agora? Agora os meninos vão fazer a outra parte. Vamos lá. Essas duas edições foram de professor. Foi. Agora... Essa é a primeira que vai para toda a Paraíba. Sei. Depois passa esses vídeos para a gente, para nós compartilharmos. Aham. Grupos. Aí, ó, filmagem, edição. É, todos eles. Vamos colocar lá? Agora chegou o high-tech. Você vê como já muda o slide, olha. Vai. É outro nível. Vai. Senta aqui, Daphne. Eu sento na outra. Vá para lá. Vai. Boa tarde. Boa tarde. Como o Gled já me apresentou, meu nome é Daphne.
sou uma das bolsistas da UNHB, que é voluntária do projeto de Gladys, inclusive obrigada, Gladys, por deixar eu falar, trazer aqui e tudo mais. E aí eu vim aqui para apresentar, a gente veio aqui para apresentar o que a gente fez no DHPB do ano passado para esse ano, porque ano passado foi o segundo ano da competição e o nosso primeiro ano participando. Então a gente caiu assim de paraquedas para tentar resolver lá a rede social, criar Instagram e ajudar em como fosse possível. Então ano passado a gente teve uma Olimpíada que fez 206 equipes? 203 equipes, que foi na João Pessoa e na região metropolitana, não é isso, Gladys? Isso. Na região metropolitana, e esse ano abrimos as inscrições para toda a Paraíba e conseguimos 830 equipes, com os nossos vídeos e os nossos projetos. Então a gente vai mostrar para vocês um pouco da diferença do que a gente fez ano passado, do que a gente fez esse ano, das nossas ideias, dos nossos projetos, e esperamos que vocês gostem. Bom, a primeira mudança que a gente fez foi na logo, né? A gente queria dar uma atualizada no nosso visual, criar uma identidade visual realmente própria do DHPB. A gente chegou ano passado, a gente caiu de paraquedas, como Daphne disse, então a gente não tinha muita noção do que era o desafio e de como tudo funcionava. Então a gente chegou e começou a fazer sem muita orientação. Então a gente decidiu esse ano criar uma identidade de verdade do DHPB, dar uma cara nova para ele, e a gente não abandonou a luzinha antiga, tá? Era linda. A gente só criou uma nova para poder ser mais comercial. A ideia dessa logo nova foi ser uma logo mais jovem, mais moderna. Então a gente traz essa logo aqui que parece com um escudo de um estado, no caso sendo o escudo da Olimpíada, e a gente teve como base, de fato, bandeiras da cidade, dos estados, a questão cultural, e a gente traz essa outra com duas cores, fazendo uma coisa mais jovial, moderna, minimalista, trazendo o contorno da Paraíba e o DHPB, Desafio de História da Paraíba. E as duas logos foram completamente criadas do zero, tá? Então foram completamente vetorizadas, tudo direitinho. Então, assim, é algo completamente autoral nosso. Foi? A segunda tu fez numa madrugada, não foi? Eu tava de tarde sem nada pra fazer, Só um detalhe, né? O cacto é a única coisa verde na logo em si, né? Com a florzinha, porque ela está correlacionada à ideia do IF, né? O verdezinho do IF e o vermelhozinho que fica em cima, que é a bolinha do IF. Aqui, ó, é a logo que está aqui, né? Então ela parte desse lugar, porque era a lógica de trazer. E eles bebem na fonte da xilogravura, tá? Aqui estão dois posts do Instagram que a gente fez, vocês podem olhar lá no Instagram. Esse primeiro post, ele foi do ano passado. Era uma referência que a gente fez com personagens que apareceram na prova e no nosso Instagram. E essa foi a maneira que a gente fez do ano passado. Enquanto aqui do lado já é o post com a nova identidade visual que nós planejamos para usar esse ano. Aperrei a Gladys para conseguir recursos para pagar o aplicativo, porque tava verdade, difícil trabalhar para conseguir Canva. Canva e aplicativo de edição. Quer falar mais alguma coisa? Releve que a gente é designer de Canva, por favor. Aqui são dois posts do mesmo quadro, porque a gente criou o quadro no Instagram, que é o playlist DHPB. E o que é o playlist DHPB? É uma playlist no Spotify que a gente criou com a ideia de colocar músicas e artistas que não são tão conhecidos, porque sendo da Paraíba já não é muito conhecido. Aí tem artistas da Paraíba que são mais conhecidos que outros artistas. Então a gente vai procurar sempre artistas novos e diferentes para colocar nos posts. Então aí a gente geralmente coloca a capa do álbum e o código no Spotify para a pessoa escanear e chegar na música. E aí depois a gente coloca a letra e uma pequena legenda analisando um pouco a letra. E nem sempre é só resenha, às vezes cai na prova. Isso. Às vezes só solta. Então é interessante já ir prestando atenção. Ok. Esse... Ok. Anota. Aqui foi outro quadro que a gente criou, ele como a gente. Esse foi um quadro que a gente criou esse ano, Gente Como a Gente, que é para apresentar... Foi esse ano?
desse ano. Destaque Esse é o desse novo quadro para destacar as personalidades nordestinas. Isso. Não basta só destacar as personalidades da música, né? Aí, esse post a gente pegou um exemplo do Sivuca, mas a gente quer destacar todas as personalidades nordestinas e dar visão para eles, dar visibilidade. E esse o outro, Minha Paraíba Tem. E aí a gente apresenta patrimônios históricos, cidades, enfim. Tudo que não está nos outros vai estar nesse. Cidades ou patrimônios tombados. Isso. Teve outro quadro que a gente criou esse ano, que foi o Sua Voz no DHPB, que a gente colocou nos stories, que ele serve para pedir as opiniões das pessoas sobre o site. Então no começo a gente postou pedindo avaliações das pessoas sobre o site, como as pessoas tinham achado, o que as pessoas tinham achado do design do site, para que quem já entrou no site viu que ele é bem nessa temática da Paraíba, né? E bastante gente deu feedbacks, deu dicas que já foram implementadas no site, então a gente quer ouvir as vozes das pessoas para saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode implementar, que ajuda bastante. Sabe o jogador, beleza? Já sabe o que é desafio de história da Paraíba? É isso. Você não sabe? Isso aí? Calma, amigo, tranquilo. Vou explicar agora. O desafio de história da Paraíba é o que convida você, estudante, a mergulhar na história, cultura e memória do nosso estado. Você, nós dois amigos e o professor educador da área da história vão criar uma equipe e colocar todo o seu conhecimento em prática. O desafio do site prova. E é lá onde você vai conseguir todos os documentos e materiais que trabalham na sua pesquisa. A sua equipe vai enfrentar 4 provas online, onde a primeira e a terceira são questões muito estudo. No entanto, as alternativas possuem peso diferente, que é modo sério, 1, 4 e 5. E a sua equipe deve achar a questão mais pertinente. Já a quarta fase é uma surpresa. E aí, meu filho, você já entendeu como é que os amigos da Paraíba? Sim, mas até não me esquecer. Ah, isso é bem simples. É só acessar qualquer rede social da gente que vai estar lá no nosso vídeo. Bom, aqui é um dos materiais que a gente produz para poder divulgar. Esse foi um dos vídeos que a gente pegou com 50 mil, pagou para 56 mil visualizações. E é um vídeo rápido, ela caminha rápido, 1 minuto, só que ele é todo pensado. A gente faz um final de semana de produção de roteiro e a gente tem um dia específico na semana que a gente fica integral no campus, fora dos outros dias normais de curso, mais um, pra gente fazer essa produção. Parece assim, 1 horinha gravando, a gente passa a tarde inteira gravando. Errou, faz de novo. Ah, não gostou dessa parte do roteiro, refaz de novo. E a gente luta porque tem gato escondido, celular a notificação, lá pra diretoria por causa do celular. Pela proibição do celular, a gente não pode usar celular na escola, então a gente usa escondido. A gente usa escondido. Aí ele sabe, ele apoia. Sobre o apoio de algum professor, certamente. Na verdade, eu Tem não algum apoio. coiteiro. Às vezes eu perco a chave da minha sala em algum canto e alguém acha. Esse rapaz do vídeo, ele se chama Truta, é o primo de Guilherme, então a gente tá usando ele como a imagem. Usando como a imagem do DHPB, a gente fica por trás das câmeras. E a gente usa os aplicativos de edição também, demora. É quase um dia inteiro para editar, porque tem corte, tem legenda, a legenda é toda feita à mão. Tudo é feito com muito detalhe. Desde a parte da logo também, que a gente coloca aqui, a gente tem que transformar para colocar em 9 por 16, né? 9 por 16. Tudo pensado. Ou, pronto, aí essa semana a gente não ficou para gravar vídeo. Teve outros dias que a gente já está organizando os posts também. A gente faz reunião recorrentemente na semana para organizar. Cada um dentro do DHPB tem sua função. Como o Gleis disse, Daphne e Guilherme, eles ficam na parte da TI, junto com o André, mas o André também está no Instagram, organizando os posts junto com o Régio, e Danilo também está na TI. Aí tem eu e mais 3 pessoas que não estão presentes aqui, que é Ícaro, Bia e Hanna, que a gente fica nessa questão de produção mais de vídeo pro TikTok. Inclusive, acesse o TikTok da gente, gente singular, ajude nós. Por favor. Esse vídeo que a gente apresentou agora, esse vídeo de Ícaro, foi o que a gente teve mais visualizações. A gente turbinou ele, foi por uma semana, André? Uma semana, das quais 4 dias foram do bolso de Glides, para poder turbinar, e os outros 3 dias foi eu, Danilo e André que pagou para poder terminar uma semana. Então a gente bateu 56 mil views com esse vídeo e muitas equipes. Esse vídeo foi postado na última semana de inscrições antes da prorrogação e a gente saiu de 200 ou 300 equipes para
700, 800. Quase 800. Mais que dobrou. Isso. Puxa, mais que tem dobrou. que... Então, é isso aí. A gente também tá aí, a de parte da divulgação. A gente estava para divulgar nas cidades, bem de forma rápida, mas a gente fez o trabalho da gente, passou nas salas, conversou, falou com o professor de educação e ordenações. E a gente faz tudo do Instagram pensado que quem está consumindo não é só adultos, mas também jovens. Então tem que fazer algo que seja interessante, atrativo. Porque a gente vai olhar lá um texto cheio de coisa. Ninguém gosta de hoje em dia ler. Passou, tchau. Vídeo de 15 segundos já estão no 2x. Eu mesmo não vejo. 15 segundos pra mim é sagrado. Então a gente tem que fazer coisa mais rápida, no limite de 1 minuto e 30. Às vezes passa um pouco, mas... Fala a voz da experiência. Passou de 2 porque eu já não leio. Agora você imagina eu montando o roteiro do vídeo, né? Quantas páginas ficaria? O que a gente faz nos nossos projetos em geral, tanto o Comitê Olímpico como o DHPB, é que a gente tenta sempre fazer uma coisa que a gente gostaria de participar, de fazer. As tarefas, por exemplo, que a gente está elaborando com o Gladys, a gente está fazendo uma tarefa que a gente queria fazer na UNHB. Então, é uma coisa que, como a gente é o público-alvo, a gente pode fazer do nosso jeito, porque o público-alvo vai gostar. E tudo que foi também do site foi pensado, tipo, na UNHB tem isso, mas eu queria que tivesse isso. Não tem, tipo, é bom, mas não ajuda tanto, não tem como melhorar porque não é nosso. Então a gente tem essa possibilidade de mexer dentro do site, é muito massa. Esse foi o vídeo que saiu agora nas inscrições prorrogadas, que foi com o Fabiano Guimarães, que a gente, acho que foi eu que tive a ideia do Você falou que era interessante ter um artista. Pronto, chamar um artista para falar com... Vocês conhecem o Fabiano? Sim. Tá? Fabiano é um ex-aluno nosso, né, estudou com a gente, participou da Olimpíada logo no início, e aí a gente pediu a ele, foi de pronto, ele mandou lá e foi muito bom. Isso. Então é isso aí do Instagram. Agora a gente vai mostrar para vocês o site, a nova versão do site do DHPB, a versão antiga e a nova versão, ou seja, as melhorias que a gente fez de um ano para o outro. Vai mostrar o antigo primeiro? Isso. Tá. Aqui a gente tem o Moodle do IFPB, que é o site que é usado na instituição para fazer provas, assim? Isso, provas, aulas. Provas, aulas. Então o que acontecia? Até o ano passado, o DHPB ele era fragmentado. Fazia as inscrições no Event 3, pegava uma planilha, escrevia os professores e os líderes das equipes, não era nem a equipe toda que tinha acesso ao sistema. Escrevia os líderes das equipes no sistema do Moodle e aí tinham acesso à prova, que também era fragmentado. Manualmente, né? Tudo manualmente, isso. Aqui é o site de apresentação, era assim? Isso. A apresentação do Moodle, segundo desafio da Paraíba. Aí vem aqui o caderno de questões, aí aceitar Para baixar o PDF e tudo tá. mais. Aí aqui está o bloco como a questão era respondida, né? Isso. Aqui é a questão, as intervenções cirúrgicas em João Pessoa. Então era assim que aparecia no Moodle e tudo mais. Vocês verem que é uma coisa bem neutra, né? Branco, cinza, a logo do IF, acabou, é isso aí. Então a gente sabe, é uma Mas Olimpíada foi o porque eu tô melhor que nós fazendo. tínhamos. Foi de coração. Oh, meu Deus. Foi de Parece que foi um historiador que fez mesmo, né? Aquele slide branco com a letra preta. Som. E olha que eu achava o máximo, né? Pô, ficou massa. Eu tentei, né? Mas não, nas condições que nós tínhamos, Foi funcional. estava funcionando. Funcionava, o povo fez, ganhou medalha, não ganhou, fez, deu certo. Então, era assim. E aí no início desse ano a gente teve a reunião com o Gladys e aí falou, a ideia era na verdade fazer as tarefas em um link, colocar um link no Moodle, aí você apertava o link e iria para uma tarefa, fazia a tarefa num site que a gente montaria e tudo mais, né? Ou no PDF. Ou no PDF, ou no PDF. Obrigado por reclamar da minha medalha que eu tenho PDF. E aí a gente pensou, olhou um pouco e falou, não,
Já que a gente vai fazer já a tarefa, vamos fazer o site logo todo de uma vez, né? O professor Light chegou em mim e disse, você consegue fazer a tarefa, só o site da tarefa. Eu disse, professor, eu achei esse mundo muito desorganizado. Pode chamar de Aí ele feio. chegou na sala da reunião, tacou o pau. Aí a gente chegou na sala da reunião com o Gladys, aí falou, então Gladys, tem que fazer planilha, é tudo à mão, não sei o quê. Toda essa reclamação que vocês viram agora, a gente fez com ele na salinha. Vamos automatizar isso aí. É. Aí eu disse, professor Gladys, Guilherme, você consegue fazer um site durante 3 meses? Acho que o site eu consegui fazer primeiro, a gente dividiu em partes, né? Então a gente dividiu primeiro as inscrições, fazer o sistema de inscrições, e para depois começar a fazer o sistema de fase, para que a pessoa consiga responder as fases. O primeiro período de inscrições eu terminei o site em 13 dias, consegui fazer o site em 13 dias e deixei com Gladys aí, mas deu tudo certo. A gente usa do Figma antes de passar para a Guilherme para fazer o site, então tem 2 etapas. Tem a fase de montar a interface toda, que é com o nosso designer e a gente que ajuda. E depois passa para Guilherme conseguir colocar no site e montar do jeito que a gente fez ou parecido, né? E aí vocês estão vendo que são 2 trabalhos, né? Um é o design e outro é a programação, né? Um pensa e ele transforma na linguagem da programação para o que a gente vai ver. Então é isso, né? Que teoricamente, quando a gente abre o site é bem legal, é fácil, mas é eles que ficam na madrugada, né? Lembrando, cada um aqui paga 17 disciplinas, tem um comitê olímpico, participa de Olimpíadas, né? Estão envolvidos dentro do campus, né? Vamos colocar. E agora vai sair o primo pobre da imagem para entrar. Até o computador é o primo rico. Ó, coloquei. Apresentando. Tipo, pronto. Esse é o primo rico. Esse é o site que a gente lançou esse ano do DHPB, com a nova identidade visual e com o Guilherme para programar. Primeiramente, boa tarde, né? Vamos me apresentar aí, eu me chamo Guilherme Drudas, né? Eu desenvolvi o site do DHPB junto com o Daphne e também com o apoio de André, apoio de todos, né? Na verdade, todos ajudam de um pouquinho em pouquinho. E primeiramente, a gente não pensou em fazer nada disso estar no site. A gente tentou fazer o mais simples possível pelo tempo que a gente tinha. Quando o Gladys me falou assim, Guilherme, você só tem 3 meses, eu disse, não tem como. Não dá pra fazer, não tem como. Falei até, disse a Daphne, eu vou tentar o máximo que eu possa assim pra fazer. Mas... Até de não ter design, aí eu falei, não, vamos fazer simples esse ano que vem a gente melhora o design. Fomos fazer simples. Quando eu fui ver a interface, cheia de detalhes. Esse é o simples. Vixe Maria. Mas aí conseguimos fazer, no período a gente estava no período de férias, né? Então aí aproveitei bastante as férias para fazer isso aqui. Então passei muitos dias acordando já cedo para fazer. Tinha vezes que ficava ansioso, senão só vou dormir quando eu terminar essa vida. Aí eu dormi tarde, mas conseguimos fazer. A gente tentou ao máximo trazer essa questão do design regional da Paraíba. Então vocês veem, ó, que tipo aqui... A técnica da xilografia. Não, mas eu consigo mexer aqui. A gente tem aqui um banner, né, em destaque. Então a gente tentou ao máximo trazer isso pro site, dar essa cara pro site, para quando as pessoas entrarem no site, ela tem essa experiência, né? A gente chama isso na programação de UX UI Design, que a gente tenta trazer essa experiência de quando a pessoa entra no site e se senta ali na Paraíba mesmo, né? É a mesma coisa quando a gente vai ver um filme regional, um filme nacional, que a gente fala assim, eita, esse filme aqui eu me sinto assistindo onde eu moro e tal. Então a gente tentou trazer isso pro site. Não sei se vocês já viram a aba de Saibam Mais do site. Vamos dar uma esperada aqui, cara. Mas a gente tenta trazer essa regionalidade aqui, ó. O site tem um sistema de tocar música, ó. E aí Vai acordar. Mas aqui a gente tenta trazer sempre essa questão do design. O site também consta com várias páginas, a página de contato, as páginas de provas antigas, onde você consegue ver as provas antigas
os cadernos de questões e gabaritos. E ó, na sutileza a regionalidade, né? O cuscuz, a sanfona, o mioto você vai ter o cacto, então sempre vai ter a pamonha, então sempre você vai ter elementos, né, ligados à regionalidade. Né? Então, basicamente a gente tentou trazer essa questão da regionalidade, buscando cada vez o objetivo do site, né? Como eu disse, no começo a gente não ia ter nada desses designs assim, a gente só queria deixar o site pronto, funcionando. E foi até o que Gladys disse assim, Guilherme, o site todo funcionando tá bom demais. Mas aí eu disse, não, mas bora, né, fazer um site bonito e apresentável, né? O site agora, para quem já logou, agora já está fechado, né? Tem como você criar uma conta mais, ó, quando você vai criar, ele faz as inscrições para a criação de conta na plataforma Coisas Encerradas. Né? Mas, para manter o controle e o profissionalismo, né? Mas quando você entra, eu vou entrar aqui com um e-mail teste meu aqui. Aí vai a identidade visual do cacto IF. Tem sim, ela. Um cactozinho. Então, logando aqui você vem para essa home aqui, a gente... Aí você já vê o NHB. A gente, no começo, as pessoas que entraram no site primeiro, não tem esse sistema de troca de avatar. A gente disse assim, vamos colocar um sistema de troca de avatar, então... Foi mais um tempo que ele decidiu fazer, ele foi adicionando. A gente vai adicionando esses avatarzinhos, ó. Onde tem até o cachorrinho aqui, ó, segurando o chapéu. Temos também aqui a João Pessoa, né? Então a gente foi trazendo essas identidades visuais para o site para deixar cada vez mais regional, né? Mas vamos falar do que interessa. Vamos mostrar aqui uma questão. Abrir a prova. Segundo HPB, certo? Quando vocês entrarem, vocês vão se deparar com essa telinha aqui, ó. Bota aqui para trás. Vocês estão vendo, e vocês agora são privilegiados. É a primeira vez que alguém vê o site como se fosse uma equipe, como ele estará a partir de sexta. Não sei se algum professor aqui já entrou, que tem a sala de equipe, né? Quando você completa uma equipe, você tem lá a sua sala de equipes, onde aparece lá tudo. E quando você clica na primeira fase, aparece um resumo. Vou botar aqui um resumo, assim, tem até a página de resumo aqui, para vocês darem uma olhada. Vocês vão ser direcionados aqui para essa página de resumo. Certo? Essa informação em azul não vai estar, a gente só coloca assim no começo. O professor precisa enviar documento. E aqui você vai clicar em ir para as questões, onde você vai ser direcionado para essa tela. Aqui nessa tela, ele vai lhe dizer que é um resumo da fase 1, sua equipe, então aqui é a equipe teste, né? E a fase está em andamento e vai mostrar 11 brancos, 0 em rascunho, 0 entregues. Tá? São 10 questões, 10 questões e uma tarefa. Tá? Vamos acessar aqui a tarefa 2, que aqui a gente monta aqui só para mostrar para vocês. Aí ele vai apresentar a questão do segundo DHPB, que Gladys mostrou pelo Moodle, agora repaginada no novo site que a gente fez. Então, todas as questões, gente, eles vão ter essa interface aqui, entendeu? Então, aqui temos o documento, você vai abrir o documento, ó. Então, abrindo o documento, ele vai mostrar aqui o título, as intervenções cirúrgicas em João Pessoa, né? A notícia aqui tem toda a explicação do documento. Essa explicação do documento a gente fez hoje, tá? Não tinha na página, então por isso que tá meio assim, desorganizadinho, mas aí a gente vai ajeitar. Sobre o documento, aqui mostra tudo, o tipo de documento, a origem, os créditos, as palavras-chave. E aqui mostra o documento e a foto, certo? Aí aqui você vai clicar e voltar para a questão e você volta para a questão, tá? Aí aqui tem as alternativas. Os pesos das alternativas aí, como o professor já disse, são iguais aos pesos da NHB. Ali 5, 4, 1 e 0. É isso aí, pessoal. 1 e 0. Mas aí tem as alternativas aqui e você vai marcar o que você acha mais perfeito para aquilo que está sendo dito. Quando você marca, né, você vai selecionar e vai dizer assim, ó, você quer salvar como rascunho ou entregar a questão. Entendeu? Então ali você vai, vamos dizer que eu salvei aqui como rascunho, vai dizer a questão foi salva como rascunho, e quando eu voltar para a tela de provas, a questão que eu marquei como rascunho vai estar com rascunho e vai dizer alterado pela última vez por Guilherme. Entendeu? Igual ao NHB. É como se fosse a tarefa do NHB. Isso. Só que mais organizado. Não não parece não. Oi? Bota eles para resolver a questão? Vamos estar aqui para vocês resolver a questão, né? Já que pediram aí para resolver. Pode abrir o documento aí.
Tá bem? Querem resolver? Bota Cilei. Ela tá falando dela mesmo, é? Aqui vem o básico do que vocês vão receber, né? Um documento com um detalhe. Todos os documentos da prova são produções paraibanas. Então, música, pintura, arte, texto acadêmico, todos são produzidos a partir da Paraíba. Alguns autores são imigrantes, mas são imigrantes que vieram estudar e que produziram o texto como paraibanos, como na Universidade Federal da Paraíba, ou na UFCG, ou na UEPB. Então, toda a produção que aparece na prova, ela está ligada à Paraíba, né? Sejam os jornais, as revistas, né? E qual é a parte boa que isso está trazendo, que eu acho que é um grande ganho que a gente pretende deixar, né? É fonte para sala de aula. Fonte de aula para sala de aula que a gente não tem sobre história da Paraíba. Então a nossa ideia é trazer essa oportunidade. Vai. Vamos lá. Então acredito que vocês já sabem como é o esquema da NHB e como a gente faz. Assim que a gente pega a prova, faz a questão, a gente faz a NHB também. Então assim que a gente pega a questão da prova, vê uma imagem, já começa a analisar a imagem. Então analisa a imagem. Toma! Se quiser falar, é interessante, viu, galera? É uma criança, a primeira imagem, os pés tortos, congênitos. Isso. E a segunda é após a cirurgia. Isso. Alguém mais? Alguma observação? É a mesma pessoa. É. Porque tá parecendo ser outra pessoa. Caraca, que cirurgia bem feita. É a mesma pessoa. Rapaz. Pensa numa cirurgia bem feita. Fez até uma cirurgia plástica. Não parece. Mas essa é a ideia de uma cirurgia de reparação. Já tá dando a resposta. Repete? Essa foto que vocês foi usada na onde? Desce. Vai dar origem. Da origem, sim. Tá lá embaixo. Desça lá embaixo. Aí, ó, aí tá onde a fonte foi tirada. Tá vendo, ó? Tem o jornal. A União. A União. Em 33. 33. Só pela imagem, pela fonte, pelo contexto. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre a questão. A propaganda. Do governo dele. Ele tá surgindo. E qual é o tema central? O eu acho que a gente estava debatendo aqui essa questão de que uma pessoa com problemas físicos, ela seria mal vista na sociedade como um erro, então ela teria que se reparar. Muito bem. Vamos ler o texto agora, que a questão não dá. Alguém quer ler? O adiantamento que a cirurgia alcançou na capital é um fato incontestável, plenamente comprovado com as numerosas intervenções, acho que era ultimamente, procedidas por alguns dos nossos cirurgiões, em casos de grande importância. A segurança com que vem sendo feita apelos a esse recurso da arte de curar, a técnica adiantada, perfeita assimilação das lições dos grandes mestres da especialidade, atestam que, felizmente, dispomos de profissionais capazes e senhores de todos os segredos do métier. Por diversas vezes temos noticiado das operações das mais difíceis para cada nessa capital e coroadas de completo êxito, nas quais os seus atores deram prova de segurança e consciência com que agem no exercício do difícil misto. Hoje divulgamos nos lixeiros acima 2 fotografias de um menor operado pelos nossos amigos, Dr. Nelson Carreira e Aloísio Raposo, cuja intervenção resultou uma completa transformação no aspecto físico do paciente. Acho que quando ele puxou a questão mudou. Né? Teve algum... Pede desculpa aí. Tá bom. Passou.
Esse menor que vivia esmolando, arrimado a 2 muletas, fora recolhido pelo Instituto de Proteção e Assistência à Infância e nesse estabelecimento se sujeitou à intervenção cirúrgica, a contragosto da família, que alegava elementos para sua manutenção dos óvulos pelo mesmo granjeados. fez-se preciso, por isso, a intervenção do juiz de órfãos a fim de compor aos parentes a dar consentimento indispensável à intervenção do médico. Os doutores Nelson Carreira e Aloysio Raposo operaram-no, conseguindo de um estropiado inútil a sociedade fazer um ente apto para a luta e pela vida. O menor a que nos referimos chama-se Francisco de Assis, pertence a uma humilde família do bairro Torrelândia. É muito conhecido nesta capital, onde por muito tempo viveu implorando a caridade pública. Os dignos cirurgiões que fizeram esta feliz operações agiam com um despreendimento que lhes é peculiar, sem visar nenhum resultado monetário, o que ainda mais valoriza o seu trabalho. O Instituto de Proteção e Assistência à Infância tomou a iniciativa de promover o internamento desse menor num estabelecimento profissional, onde possa receber a educação precisa para se tornar um elemento útil à família e à pátria. Nesse propósito, está pleiteando junto ao governo a colocação do mesmo no Centro Agrícola João Pessoa, em Pindobal. Muito bem. Então esse é o documento, né? A fonte, então sempre vai vir algo nessa proporção, né? O texto ficou meio desorganizado, porque a gente fez no carro mesmo. Então ele não tem formato. É porque eles vinham para cá. Eu disse, vocês prepararam alguma questão no site para mostrar? Não. Então o Guilherme disse, eu monto agora. Então enquanto eu dirigia do IF para cá, ele jogou a questão e foi fazendo essa ideia. Mas quando vocês receberem semana que vem vai estar diferente, pior. Tá? Muito bem. Então aqui é assim como aparece. Documento 1, se tiver mais de um documento, vai ter documento 2, 3, se tiver. E aí, título, abrir documento. Então vamos ver as alternativas. Sobre o documento e o tema que ele trata, assinale a alternativa mais pertinente. Nesse caso aqui está selecionado porque... Isso. O enunciado está questionando um pau da ONHP, porque... O enunciado, esse aqui é o enunciado para ajudar vocês. Sobre o documento e o tema que ele trata, assinale a alternativa mais pertinente. É maiorzinho, né? Porque o da ONHP era responda a questão. Assinale os documentos. Pertinente, os documentos, dois pontos. Os documentos. Então, vamos analisar essas alternativas. A trajetória do menor Francisco de Assis evidencia a articulação de diferentes instituições de controle social na produção de corpos úteis. Pertinente. O discurso jornalístico emprega uma linguagem objetiva para informar, com isenção, os avanços da medicina paraibana. O quê? Isento de verdade. Isenção? É 5, 4, 1 e 0. Essa é qual? Descrito. Não, isenção não. Nos anos 1930, o saber médico colaborou com a gestão biopolítica das classes trabalhadoras na Paraíba. Essa daí faz sentido. O documento discorre sobre a história de uma criança com deficiência que passou por um procedimento cirúrgico, visando sua reabilitação para o mercado de trabalho. Tá, então A é quanto para vocês? Não sei. A é 5. A é 5. A é 5, A B a C vale é nada. 4, a B é 0 e a D é 1. A 5, B 0, C 4 e D 1. Pronto. Não é fácil? Não. Assim Não. Eu já estou lembrando já das discussões. Não, tá bom. A gente pode ter, e para a gente é fundamental essa aproximação para descobrir as fontes. Né? Porque por mais que eu trabalhe algumas fontes, eu termino montando a questão por aquilo que me agrada, por aquilo que me apraz. Né? Então a gente teve uma discussão na montagem da prova, porque quando a gente leu as primeiras questões, assim, mas eu já vi isso, né? Isso já caiu, tá? Vamos, volta, apaga, vamos buscar o mais distante, tá? E é o que a gente está tentando fazer, né? Descobrir a Paraíba não dita ainda, ou dita de uma outra forma,
tá né? engavetado, Ou que está engavetado, ou que está guardado. Né?